serão as pessoas que vão ser arrebatadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo? E quando é que vai acontecer o arrebatamento? Então, vamos estudar um pouco. Preste atenção aí, porque a palavra de Deus é para meditar. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aqui de volta para continuar falando sobre escatologia. Nós estamos no tema o arrebatamento. No último vídeo, vocês lembram que a gente falou um pouco sobre o conceito de arrebatamento. Inclusive teve um arrebatamento aqui ao vivo e a cores, não foi? Falar do arrebatamento da igreja. Mas eu prometo que eu não vou desaparecer, eu vou ficar por aqui, porque o assunto que a gente tem que tratar hoje é muito importante. Então vamos falar um pouco sobre as visões que existem sobre o arrebatamento. Como eu disse no último vídeo, arrebatamento é um tema central da palavra de Deus. É um tema que deve ser ensinado na igreja do Senhor, porque tanto quanto salvação, redenção, quanto a graça, quanto a soberania de Deus, como fé, como muitos outros assuntos importantes da palavra de Deus, o arrebatamento da igreja também deve ser estudado, deve ser aprendido, deve ser ensinado na igreja. Então, sobre o arrebatamento, eu também disse que é um tema bastante polêmico. Por quê? Porque vários estudiosos, eles estão divididos quanto à visão. A gente pode ter aqui visões a respeito de quem vai ser arrebatado, e a gente vai ver isso já já, e também visões a respeito de quando vai ser o arrebatamento com relação à tribulação, ou seja, a 70ª semana de Daniel, que foi profetizada pelo profeta Daniel, e ela vai se cumprir. São 7 anos em que o mundo vai passar por grande tribulação, e em relação a essa tribulação, há na igreja cristã várias visões. Há quem acredite que a igreja do Senhor vai ser arrebatada antes da tribulação, há quem acredite que a igreja do Senhor vai ser arrebatada durante a tribulação, e há quem acredita que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. E pasme, há dentro da igreja do Senhor, entre os cristãos, até quem acredite que não haverá arrebatamento. É isso mesmo, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Existe a visão chamada arrebatamento parcial. Essa visão acredita que o arrebatamento da igreja vai acontecer, porém só serão arrebatados aqueles cristãos que estão num certo nível de espiritualidade. Quem é adepto dessa visão acredita que em breve vai acontecer o arrebatamento da igreja, porém alguns cristãos não vão ser arrebatados, eles vão ficar e vão passar pela tribulação, e na tribulação terão um tipo de segunda chance. Esse pensamento diz que serão arrebatados aqueles cristãos que estão preparados, que estão esperando esse momento, que estão em obediência e que estão em um certo nível superior de espiritualidade. A outra visão fala de arrebatamento total. Na visão que crê no arrebatamento total da igreja do Senhor, ela diz que toda a igreja, todo cristão, todo verdadeiro cristão, ele vai ser arrebatado no dia que o nosso Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, a sua noiva. É dessa visão que eu sou adepto. Eu acredito que o arrebatamento, tanto quanto a salvação, não é por merecimento, e sim pela graça. Da mesma forma que pela graça nós somos salvos, conforme está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 a 10, nós somos salvos sem merecer, a graça nos alcança e nós somos salvos pela graça mediante a fé. Da mesma forma é o arrebatamento, né? Todos nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, que cremos em Jesus, todos os eleitos, todos aqueles que são salvos em Cristo, eles vão ser arrebatados, não por merecimento, mas porque a graça de Deus o alcançou, eles foram salvos e por isso eles vão ser arrebatados. Essa é a visão do arrebatamento total do corpo de Cristo, e é nessa visão que eu acredito. E quanto ao momento em que acontecerá o arrebatamento?
Quando acontecerá? Claro que eu não pretendo informar vocês quando acontecerá o arrebatamento, porque a Bíblia diz que desse dia e hora ninguém sabe, né? Eu creio que o arrebatamento é algo iminente, no sentido que pode acontecer a qualquer momento. Mas existem visões que dizem, por exemplo, que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes do período tribulacional, ou seja, antes de se cumprir a 70ª semana profetizada por Daniel. Quem acredita que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da tribulação final é o chamado pré-tribulacionista. É essa visão que eu defendo. Eu, de fato, acredito que a igreja do Senhor não passará pela ira de Deus que será derramada na terra durante o período tribulacional. Toda a ira de Deus, tudo o que a gente deveria sofrer, Jesus Cristo já sofreu naquela cruz. Por isso, não há condenação para nós que somos do corpo de Cristo. Por isso eu entendo que a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus Cristo, ela vai ser poupada, ela vai ser retirada. Como nós falamos no primeiro vídeo, o arrebatamento é uma retirada brusca de algo. Então a igreja vai ser retirada bruscamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo dessa terra e ela não passará pelo período tribulacional, por nenhum momento do período tribulacional. É assim que eu acredito, por isso que eu sou adepto da visão pré-tribulacionista. Há também aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada exatamente no meio da tribulação, na metade, após 3 anos e meio desses 7 anos de tribulação. Essa visão são chamados os mid-tribulacionistas ou mesotribulacionistas. Eles acreditam que a igreja do Senhor ela vai ser retirada da terra na tribulação, ela vai ser livre na tribulação. Por isso que eles são chamados de meso ou mid-tribulacionistas. Há uma visão nova, relativamente nova, que também acredita que a igreja será retirada durante a tribulação, porém eles acreditam que vai ser na segunda metade. São os chamados pré-ira. Eles acreditam que a igreja do Senhor vai ser retirada da terra, arrebatada da terra, quando se manifestar a ira de Deus, que segundo essa visão, a ira do Cordeiro só se manifestará depois do 6º selo. Ou seja, ao ser aberto o 7º selo. Então a ira do Cordeiro seria manifesta na terra e a igreja é retirada da terra antes da manifestação da ira do Cordeiro. Por isso que eles se denominam pré-ira. E há também uma outra visão que diz que a igreja passará por todo o período da tribulação e no final da tribulação ela será arrebatada. Esses são os chamados pós-tribulacionistas. Ok? Eles acreditam que a igreja passa por toda a tribulação e é retirada da terra apenas no final da tribulação, para logo depois retornar com Jesus Cristo na sua segunda vinda gloriosa. É o famoso bate e volta. Eles são retirados da terra e logo depois eles voltam com Jesus Cristo para a terra para estabelecer o seu reino. Para terminar, a gente tem uma visão bastante interessante. Claro que eu não sou adepto dessa visão e acho ela bastante estranha, mas de fato existe aqueles que acreditam que não haverá arrebatamento. Embora isso esteja muito claro na Bíblia, como a gente pode ver na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que nós seremos arrebatados, mas essa visão simboliza, alegoriza esse momento, de forma que eles acreditam que Cristo virá ao encontro da sua igreja que está aqui na terra, e aqui na terra ele estabelecerá o seu reino milenar. Porém, não haverá de forma nenhuma um arrebatamento de fato, um arrebatamento literal, um arrebatamento secreto, como muitos acreditam. Nada disso vai acontecer. Apenas eles acreditam que o Senhor vem encontrar com a sua noiva aqui na terra. Ok? Então está aí explanado para vocês todas as visões, ou pelo menos as mais famosas visões sobre o arrebatamento da igreja. Fique aí conosco, porque nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre o arrebatamento pré-tribulacionista, que é esse que eu defendo, ok? Então se você gostou, curte aí,
compartilha com teus amigos, se inscreve no canal e marca o sininho aí das notificações, porque assim você vai ficar sabendo quando eu fizer mais um vídeo. Nesse tempo nós estamos estudando escatologia, então se prepara, porque no próximo vídeo a gente vai estudar sobre o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Vamos estudar, porque a palavra de Deus é para meditar.